Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sem perder tempo, abra comigo a sua Bíblia. Aleluias. Em 1 Samuel, louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 27 a seguir. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, a nossa irmã Carla, que está sendo nosso divisor de águas para estar aqui nesta noite. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 em diante. Os irmãos encontraram? Aleluias. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que você zomba do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Amém? Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, aleluias. Santo é o nosso Deus. Aleluias. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto aqui em 1 Samuel, onde esse texto denota um momento complicado em que Israel está vivendo. E para que os irmãos possam entender ou se familiarizar com o contexto e com o período em que Israel está passando, eu quero fazer uma breve introdução da igreja. Irmãos, prestem atenção. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus manifesta a sua misericórdia por Israel, quando Israel estava preso no Egito, quando Israel se transformou em uma nação escrava no Egito, Deus, com um braço forte, levantou um líder chamado Moisés, e cheio do Espírito Santo de Deus, Moisés, sob a ordenança do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso não, aquele que é todo-poderoso, porque o nosso Deus, ele não é todo-poderoso, ele não é poderoso. Poderoso tem muitas pessoas aí fora que são poderosos, mas quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, que manda em tudo, que é Deus dos deuses, que é Senhor dos senhores e que está acima de todo domínio. Aleluias. Então Deus levanta esse líder para libertar a nação de Israel, com um braço forte, cheio de milagres, oprimindo o inimigo, porque quando Deus quer fazer algo, não tem inimigo que resista à sua vontade. Nós vamos ver que quando Deus então liberta o seu povo do domínio do Egito, Deus leva o seu povo para peregrinar no deserto. Agora Deus, de certa forma, quer se relacionar com o seu povo. Agora, de certa forma, Deus quer manter um relacionamento. Deus quer estar presente no meio do povo. Então ele chama Moisés e ele estipula para Moisés as regras. Olha, Moisés, eu tenho uma ideia. Eu quero me relacionar com o povo. Eu quero estar no meio do povo. Então Deus passa para Moisés a ordenança de como é que ele iria se relacionar com o povo. A construção do tabernáculo, todos os utensílios que seriam necessários para a cerimônia, para os rituais, para que o Senhor se fazesse a sua presença no meio do povo. Então nós vamos ver que houve uma
Deus em se relacionar com o seu povo. Porque um povo que não se relaciona com o seu Deus é um povo morto. E como é que nós nos relacionamos com Deus, irmão Cristian? Não tem mais a arca. É claro que tem a arca. E o que é a arca? A arca é a presença de Deus. Embora não de forma simbólica, mas a arca continua existindo em nós, que é a presença de Deus. Porque a arca no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Porque todo o acampamento de Israel era feito em volta do tabernáculo, em forma circular. E quando talvez um pai de família abria a lona da sua tenda e olhava para a direção do tabernáculo do Senhor, via a nuvem, uma coluna de nuvem que descia até a tenda do encontro, e talvez ele falava para o seu filho: está vendo aquela nuvem? É a presença do Senhor que está no arraial. E quando a presença do Senhor está no arraial, não tem inimigo que possa se levantar contra nós. Por quê? Porque embora existiam pessoas que gostavam de arrumar problemas naquele tempo, a maioria era comprometida em buscar a Deus. A maioria tinha um relacionamento com Deus. Existia temor a Deus. E através de relacionamento, através de temor, através de reverência, nós vamos ver que Deus deu vitória ao povo de Israel. Deus, através da sua presença, através da obediência do povo, Deus derrotou os seus inimigos, os amonitas, os filisteus, vários outros inimigos que existiam ao redor da nação de Israel. Mas o que importa é: a presença do Senhor está comigo, então a vitória é garantida. Pode se levantar Satanás? Pode, mas a presença é que vai fazer a diferença na minha vida. Nós vamos ver, irmãos, que Deus então fez que Moisés, através de um homem chamado Bezalel, construísse todos os utensílios que faziam parte da cerimônia, dos rituais. E dentre esses utensílios, o que mais se destacava era a arca da aliança, era a arca do Senhor. Mas o que tinha nessa arca, meu Cristian? Tinha a vara de Arão que florescera, que significa o milagre que o Senhor pode operar. Tinha o maná dentro da arca, que significava que o Senhor é quem supra a necessidade do seu povo. Tinha o que mais, irmão Cristian? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos, que significa que, embora Deus tenha um relacionamento com o seu povo, existem regras, existem mandamentos, existem restrições, e é através desses mandamentos que o Senhor vai operar o milagre. É através do ensino, do mandamento, em seguir restritamente a sua ordem, é que o Senhor vai fazer com que o milagre aconteça, com que a bênção chegue, com que a vitória seja alcançada. Se não seguirmos a risca os mandamentos, não tem como haver vitórias, não tem como haver milagres. Mas quando eu sigo de acordo com a vontade do Senhor, a bênção vem, o milagre vem, a vitória vem. Por quê? Porque Deus é fiel. Embora nós possamos ser falhos e infiel, Deus está falando nesta noite: me obedeça e você vai ver o que eu faço na sua vida. Irmãos, então Deus fez isso. Deus quis se relacionar com o seu povo. E nós vamos ver inúmeros exemplos dentro da Bíblia. Agora nós vamos ver que o período de Moisés passa. Deus não permite que Moisés entre na terra prometida. Aleluias. Agora quem está na liderança de Israel é um homem chamado Josué. Josué é um homem temente a Deus. Josué é um homem que tem comprometimento com Deus. E nós vamos ver desde o começo, ele tinha esse desejo de liderar. Por quê? Sempre ele estava perto da tenda do encontro. Sempre ele estava à disposição de Moisés. E o que Deus mais adora, o que Deus mais gosta, irmãos, dentro do homem, adora não, né, irmãos? Quem deve ser adorado é somente Deus. O que mais Deus quer que o homem faça é ter esse comprometimento em buscar ao Senhor, em buscar a sua presença. Agora, Deus prometeu a Josué: você vai levar esse povo para a terra prometida. Eu prometi a Moisés, eu prometi
prometi aos seus descendentes, e eu sou o Deus fiel, e você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Irmãos, nós vamos ver que então Josué chega até uma terra chamada Ai, uma cidade chamada Ai, uma cidade fortificada. Nós vamos ver que Deus prometeu para Josué, aleluia, louvado seja a missão do Senhor. Ele diz para Josué: Josué, onde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Aleluia. Mas agora Josué vai atacar a cidade de Ai, com todo o exército de Israel. Só que quando eles atacam a cidade de Ai, acontece algo que talvez ele não esperaria que acontecesse. Por quê? O exército de Israel é derrotado pelo exército inimigo. Por que, irmão Cristian? Porque havia desobediência por parte de alguém. Então Deus chama Josué e fala para Josué: Josué, alguma coisa está errada entre o meu povo. E Josué indaga a Deus: Senhor, o Senhor prometeu para mim que onde eu colocasse a planta dos meus pés, eu iria conquistar, eu iria vencer, e agora fomos derrotados. Então Deus mostra para Moisés onde é que estava o erro, onde é que estava enterrado. Acã tinha escondido, aleluias, capa babilônica, ouro, prata, coisa que Deus tinha proibido que acontecesse. Então, por causa de uma desobediência, o povo de Israel foi derrotado. Quando Josué então acerta esse lado, eles novamente vão para a guerra, e o Senhor dá a vitória para eles. Presta atenção, meus queridos. Josué agora chega a uma terra, uma cidade chamada Jericó. Aleluia. E Josué vai com alguns espias para essa cidade. E ele chega até essa cidade. E ele encontra uma mulher chamada Raabe. Olha um pouco, irmãos. Israel já é notícia dentro da terra dos inimigos. Quando eles chegam até Raabe, Raabe fala para Josué: olha, nós ouvimos falar do seu Deus. Nós ouvimos falar do que o seu Deus foi capaz de fazer. Nós ouvimos falar que o seu Deus secou o mar vermelho para que o seu povo passasse. Nós ouvimos falar que o seu Deus derrotou os dois maiores reis que existiam naquela região. E quando o povo soube que vocês estavam vindo em direção a Jericó, todos tremeram de medo. E nós sabemos que Deus te deu esta terra. E todos estão com medo, porque nós sabemos das maravilhas que o seu Deus fez. Nós ouvimos falar que como os sacerdotes carregando a arca do Senhor, tocaram os pés entre o mar Jordão, entre o rio Jordão, e as águas do rio Jordão se abriram. Então nós sabemos, nós temos convicção de que nada irá parar do seu Deus, porque vocês abriram o mar vermelho, vocês abriram o rio Jordão e derrotaram as maiores nações que havia ali. Quem somos nós? Não há quem se opõe contra o seu Deus. Mas eu te peço, aleluias, poupa eu e a minha família. Olha um pouco a inteligência dessa mulher. Então, nós vamos ver que a arca do Senhor, a presença de Deus, já era notório, já era notícia daquelas terras. Glória a Deus. Agora, irmãos, quando a arca de Deus está no meio do povo, nós vamos ver que Deus colocou por terra os buracos de Jericó. Ou seja, onde a presença do Senhor se manifestava, Deus operava o sobrenatural. Agora nós entramos no período dos juízes, um período conturbado, um período onde Israel outra hora vivia em trevas, outra hora havia um pouco de relacionamento com Deus, oscilava em sua fé. Alguns dos líderes levantados pelo próprio Deus até começavam a fazer as coisas corretas, mas acabavam se desviando por um lugar de perdição, acabavam se enveredando por um lugar de desobediência, por um caminho tortuoso. Agora nós estamos diante de um sacerdote chamado Eli. Eli tem os seus filhos que são sacerdotes também, por nome de Ofni e Finéias, mas são homens totalmente corrompidos, são homens que não têm nenhuma
Senhor, desprezavam a oferta do Senhor, mas Deus já tinha em mente levantar uma nova geração, porque embora o povo se desviasse, embora o povo às vezes se enveredava por caminho de desobediência, Deus ainda, em sua infinita misericórdia, preparava um plano para restaurar, preparava um plano para trazer de volta aquilo que se perdeu. Esse é o nosso Deus ao qual servimos. Nós vamos entrar, irmãos, no período então onde esses sacerdotes desprezavam a presença do Senhor, não se importavam com a arca, não se importavam com a cerimônia, embora Deus ainda tinha o seu povo que de ano em ano levavam as suas ofertas para sacrifícios ao Senhor. A corrupção já tinha chegado dentro da igreja, a corrupção já estava na liderança do tabernáculo, já estava no sacerdócio, mas Deus estava levantando um homem chamado Samuel para desfazer tudo isso. Nós vamos ver que então Deus levanta um homem dele para então exortar ele, e nós entramos agora nessa mensagem. Ele chega até ele e fala assim para ele: por que você tem desprezado a minha presença? Por que você tem honrado mais os teus filhos do que a mim? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, Eli. Assim te diz o Senhor: embora eu prometi o sacerdócio à família de Arão, aos descendentes de Arão, que é a família do seu pai, que é você e seus filhos, hoje eu estou otorgando isso, porque eu vou passar a dar valor. Aleluias. Ele fala assim: por que você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando de engordar com os melhores partes das ofertas? Portanto, o Senhor diz assim: prometi a sua família e aos seus pais que ministrariam diante de mim, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, porque agora eu vou honrar aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam eu passarei a desprezar. Nós vamos ver que de nada adianta a arca do Senhor se não houver obediência. Irmãos, quando Deus fala para Eli: eu vou passar a honrar aquele que me honra, Deus está falando assim: eu vou começar a abençoar aquele que tem comprometimento comigo, eu vou começar a dar valor para aquele que realmente quer buscar a minha presença, eu vou começar a honrar aqueles que realmente têm compromisso comigo, que se posiciona, que tem reverência, que tem temor, porque não adianta a arca se não houver obediência, não adianta a arca se não houver reverência, não adianta a arca se não houver temor, mas se houver temor, obediência e reverência, Deus sempre vai dar a vitória. Agora nós vamos ver que um povo chamado povo filisteu se levanta contra Israel, vai fazer guerra contra Israel. Agora Israel, na liderança, louvado seja o nome do Senhor, vai a peleja contra os filisteus, mas são derrotados. 4.000 homens caem ao fio da espada. Então toda a liderança, as cabeças das tribos, voltam para o seu acampamento. E uns se perguntam aos outros: por que perdemos a guerra? Porque o Senhor nos envergonhou. Mas mal sabiam eles que todo o sacerdócio estava em corrupção, toda a liderança estava fazendo pouco caso dos mandamentos e das ordenanças do Senhor. E então um dos líderes fala: vamos levar a arca para a guerra, porque nós ouvimos falar o quanto o nosso Deus, na antiguidade, deu vitória ao povo, deu vitória a Moisés, deu vitória a Josué. Vamos levar a arca, porque nós temos certeza que a vitória é garantida. Glória. Aleluia. Tem muita gente usando a arca como amuleto, irmãos. Tem gente que acha que abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela na estante empoeirada é o suficiente. Não. Se não houver relacionamento com Deus, se não houver oração, aleluia, não vai haver vitória. Se não houver busca, se não houver reverência, se não houver temor, não tem como Deus operar milagres. Aleluia. Mas tem muita gente usando Deus como amuleto. Deus não é amuleto. Aleluia. Irmãos, nós temos que aprender a se relacionar com Deus. Como é que nós vamos se relacionar com Deus e com Cristo? Através da oração. Irmãos, vocês não têm noção do quanto essa palavra bateu em mim. Porque quando o pregador, quem vai ministrar a palavra,
vai passar isso para a igreja, não é assim, pastor? Aleluia. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes verdes. Então, primeiro ela acorda no ministrante, depois do ministrante, aleluia, se adequa a palavra, aí Deus vai usar no canal de bênçãos. Irmãos, tem muita gente usando a arca como amuleto, mas Deus está falando, não, é relacionamento, é presença, é devoção. Por quê? Como que nós vamos nos relacionar com Deus? Através da oração. Por quê, irmão? Porque a oração vai gerar intimidade, e a intimidade vai gerar poder, vai gerar autoridade. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não tem autoridade espiritual, e Deus pegou e deu uma chicotada nas minhas costas, falou para mim assim: você se adequa primeiro, depois você fala com o meu povo. Então Deus está falando assim: tem muita gente que não tem autoridade porque não tem intimidade com Deus. E não tem intimidade por quê? Porque não tem busca e não tem oração. Porque quando há oração, há intimidade. E quando a intimidade com Deus é buscada através da oração, isso vai gerar autoridade. É isso que faltava para a liderança de Israel neste momento. Nós vamos ver que quando eles chegaram com a arca do Senhor até o campo de batalha, todo o povo se alvoroçou. Por quê? Porque eles sabiam que a arca estava ali no acampamento, a arca estava no meio da guerra. Agora a vitória é garantida. Mas quando Ofni e Finéias, que acompanhavam a arca, foram para a guerra, foram novamente vencidos. Por quê? Porque a corrupção estava neles, estavam na liderança. Agora já não são 4.000, são 30.000 homens que caem ao fio da espada. Por quê? Porque o Senhor Jesus já falava lá atrás. E quando esse homem chega para exortar a Eli, dizendo para ele: Eli, eu vou honrar aqueles que me honram, eu vou abençoar aqueles que têm comprometimento. Isso já prefigurava quando Jesus falou com a samaritana lá em João capítulo 4, dizendo: em verdade vos digo, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, não aqueles que vivem de aparência, não aqueles que usam a minha presença como amuleto, mas não, eu quero aquele que tem compromisso, aquele que tem reverência, aquele que tem temor, porque eu tenho certeza que quando há reverência, há temor, e há este temor em cumprir as regras do Senhor à risca, a vitória vem, irmãos. A guerra é vencida, o inimigo cai por terra. Aleluia. Agora os filisteus tomaram a arca, aleluia, levaram para Asdod. E quando um soldado das fileiras de Israel corre aleluia, para o acampamento israelita, chega a notícia para todo o povo: todos morreram, Ofni e Finéias estão mortos. E para completar a arca foi tomada pelo inimigo. Aleluia. Quando ele recebeu essa notícia, ele caiu da sua cadeira para trás, quebrou o seu pescoço e morreu naquele momento. Agora a arca do Senhor está lá, e aqui os sacerdotes estão mortos, mas Deus estava levantando Samuel para mudar a história. Quando a esposa de Ofni ficou sabendo, aleluia, que a arca foi tomada, que o seu marido morreu e o seu sogro morreu, ela entra em trabalho de parto, e entre dores e morrendo, aleluia, ela dá à luz a uma criança e chama essa criança de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Aleluia. Irmãos, agora a arca está lá com os filisteus, a arca está no meio do povo inimigo, mas Deus é soberano. Se não há sacerdócio, se não há líder comprometido, Deus vai manter o seu comprometimento, porque Ele é Deus. A Bíblia vai nos dizer que os filisteus então colocam a arca do Senhor dentro do templo de Dagom, diante ao Deus Dagom. Era uma estátua grande, aleluias, com formato de corpo de peixe, aleluias. E está ali a arca, como despojo, como conquista do povo filisteus. Eles diziam em seus corações: nós derrotamos ao povo de Israel. E está aqui a prova, a arca diante do Senhor.
com o rosto diante da arca no chão. E o que significa isso, irmão Cristian? Que nada pode ficar de pé diante do nosso Deus. Toda potestade, principado e outros deuses têm que cair diante do nosso Deus. Por quê? Porque Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Irmãos, preste atenção, olha isso aqui. Todo Deus que se acha por Deus é principado e potestade. Não existe outro Deus. São espíritos malignos que tomam a forma de outro Deus e se intitulam poderosos. Mas quando chega e se manifesta o Todo-Poderoso, toda potestade tem que vir ao chão. E o Senhor está falando: serve ao Senhor, seja fiel ao Senhor, e você vai ver eu colocar por terra todos os seus inimigos. Irmãos, presta atenção. Aleluias. Isso que aconteceu aqui, isso foi só a primeira vez. Porque no segundo dia o povo talvez falou assim: mas entrou um vento aqui no templo e caiu o Deus Dagon. Talvez entrou um vento, mas entrou um vento impetuoso. Aleluias. Glória a Deus. No segundo dia, quando eles entraram novamente, a estátua estava caindo, mas sem cabeça e sem as mãos. Por quê? Porque a cabeça simboliza a mente do inimigo e as mãos do inimigo para alcançar o seu povo. Mas Deus está falando: eu estou colocando por terra potestade e principado. E não só isso, eu estou desfazendo todo pensamento maligno, toda trama, toda arquitetura maligna, e as mãos que era para alcançar os céus, o Senhor está colocando por terra hoje. Aleluias. Agora Deus está assolando toda a nação filisteu com hemorroidas, com tumores, com todos os tipos de enfermidades. Aleluia. Irmãos, olha um pouco. Quando Deus coloca o Deus Dagon no chão, isso já prefigurado, sabe o quê? Quando Jesus chegou lá na terra dos Gadarenos, o texto nos diz em Lucas capítulo 5, Marcos capítulo 5, que existia um homem endemoniado, chamado endemoniado Gadareno. O texto nos deixa claro que ele era forte e que não existia ninguém que podia segurá-lo, porque mesmo que acorrentassem ele, eles rebentavam as correntes. Por quê? Porque ele era forte, porque existia uma autoridade demoníaca nele, e não eram legiões. Mas quando chega o Todo-Poderoso, a potestade tem que vir ao chão. Porque quando Jesus chega na terra dos Gadarenos, a primeira coisa que esse poderoso demônio faz é se prostrar diante de Deus, que estava na forma de Jesus, e dizer: Senhor, viestes nos atormentar antes do tempo? Deus estava prefigurando através dessa palavra, dizendo assim, que o inimigo pode até ser poderoso, mas Deus é todo poderoso, e quando Ele manifesta uma presença, todo poder, toda potestade, toda hoste demoníaca tem que vir por terra. Agora eles resolveram enviar a arca para Israel. Não queremos a arca, por quê? Porque Deus está pesando a mão do juízo sobre o povo filisteu. A arca vai passar de Asdod para Ecrom, de Ecrom para Gate, e vai então ser enviado até Bet-Semes, uma terra israelense. Chegando em Bet-Semes, aleluias, o povo não aderiu aos mandamentos do Senhor, não temiam ao Senhor. O que eles fizeram, irmão Cristo? Abriram a arca do Senhor para ver o que havia dentro. Glória a Deus. Só ali foi 70 que colocaram os olhos dentro da arca morreram. Agora eles estão preocupados: como nós vamos ficar diante da presença desse Deus Santo? Como pode alguém sobreviver à presença desse Deus Santo? E eles se intitulavam levitas. Levitas que não tinham conhecimento de como se comportar diante da arca do Senhor. Então vamos mandar para onde? Vamos mandar para outra cidade. Vamos mandar para Gileade. Vamos levar a arca. Mandem a arca para lá. Chegando lá, a Bíblia vai nos dizer que colocaram a arca do Senhor dentro da casa de um homem chamado Abinadab. A arca ficou 20 anos dentro da casa de Abinadab. Louvado seja a nação do Senhor. E a Bíblia não vai nos falar que Abinadab foi abençoado. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia não nos fala nada do que aconteceu com Abinadab. Agora quem está na direção do povo de Israel, agora quem
está diante da nação de Israel é Davi. E gera um comprometimento, gera no coração de Davi a vontade de trazer a arca do Senhor, porque o homem de Deus é assim. Ele gera em seu coração o desejo de que sem a presença do Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor por perto nós não podemos nada. Por quê? Porque eu estou gerando um comprometimento em meu coração de aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus. Davi agora quer trazer a arca para Jerusalém. E então ele convoca 30 mil homens. Vamos buscar a arca? Vamos. E então foram. Bem intencionado. Mas o bem intencionado nem sempre é o necessário. Por que, irmão Cristian? Porque está cheio de gente bem intencionada, mas mal comprometida. Mas Deus está querendo um povo com comprometimento. Não é só intenção, é comprometimento. Davi chega até a casa da Abinadab. Como é? Então ele pergunta: como é que a arca chegou aqui? Veio uma carroça, Davi. Então vamos construir uma carroça nova. Vamos levar a arca do Senhor em uma carroça. Aleluias. Colocaram a arca de Deus na carroça. Levaram. E no meio do caminho os bois tropeçaram. E quem estava na carroça? Eram os 2 filhos da Abinadab, Uzá e Aiô. Só que quando o boi tropeça, a arca escorrega. E quando a arca escorrega, Uzá pega e segura a arca com a mão. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo, em Levítico, que ninguém podia tocar na arca se não fosse da tribo de Levi, se não fosse sacerdote. E quando Uzá toca na arca, ele é fulminado, ele é morto no mesmo momento. Mas o que isso significa, irmão Cristo? Eu não estou entendendo onde que você vai chegar. Quando Uzá morreu naquele momento, Deus estava batendo a mão na mesa dizendo: a minha presença está disponível, mas é do meu jeito. A minha presença está aí disponível, mas não é do jeito do homem, é de acordo com os meus mandamentos. Agora Davi se assustou. Davi falou: como é que eu vou levar a arca do Senhor? O Senhor matou Uzá aqui. O texto diz: Davi temeu a Deus. A intenção foi boa, irmãos. Mas irmão Cristian, Uzá queria segurar a arca. Deus não volta atrás. Aleluia. Deus não se converte ao querer do homem. É de acordo com a vontade dele. É de acordo com as regras dele. E ele não volta atrás. Agora, o que é que nós vamos fazer, diz Davi? Tem uma casa ali, Davi. Tem uma choupana ali na beira do caminho. E de quem é aquela casa? Pergunta lá. É de um homem chamado Obed-Edom. O que você acha? Manda levar a arca lá e guarda lá. Eu estou mandando, manda guardar a arca lá, que eu vou ver o que eu faço. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que em 3 meses Obed-Edom prosperou e toda a sua casa foi abençoada. Aleluia. Mas o que é que o texto está querendo trazer realmente para nós hoje, irmão Cristo? Está querendo dizer que se houver comprometimento, se houver reverência, se houver temor, se houver aleluias, Deus vai fazer na sua vida o que não fez na vida de muita gente que há 20 anos estão aí caminhando. Deus vai fazer na sua vida em 3 meses, aleluia. Deus estava dizendo assim, ó, embora a arca estava na casa da Abinadab, a Bíblia não nos fala que eles prosperou, mas em 3 meses na casa de Obed-Edom prosperou e toda a sua casa foi abençoada. Agora, Davi ficou sabendo. As pessoas falaram para Davi: Obed-Edom está prosperando, toda a sua casa, toda a sua plantação, a mulher dele era estéril, tem 6 filhos. Davi agora fala: agora nós temos que trazer a arca, nós temos que dar um jeito de trazer a arca. E aí Davi vai chegar e chamar os levitas lá. E agora, o que vamos fazer? Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, para mim nós encerrar. Aleluia, já deu horário. 1 Crônicas, capítulo 15 e o versículo 11. Vou ler para cantar, irmãos. Aleluia. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Ele lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer-se
trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Aleluia. Olha um pouco, irmãos. Agora Davi entendeu que a arca não deve ser carregada na carroça. Deve ser carregada o quê? No ombro. Por quê? Porque tem muita igreja aí fora pregando o evangelho de usar, querendo levar a presença do Senhor em carroça. Mas Deus está falando nesta noite que é comprometimento, eu quero reverência, eu quero obediência e o mais importante, a presença tem que estar no ombro. Por quê? Porque no ombro é pessoal, a responsabilidade é minha. Por quê, Lucas? Porque tem muita gente carregando a presença do Senhor no carro. E o que significa isso? Significa que não tem comprometimento, não tem responsabilidade e eu vivo de aparência. Mas o Senhor está dizendo assim: você quer ser abençoado? Começa a andar de acordo com as minhas regras. Você quer ver o operar na sua vida? Começa a andar de acordo com o que está escrito na Bíblia. A Bíblia vai nos dizer que Davi falou: Deus mandou usar, porque nós não fizemos de acordo com a sua vontade. Mas Deus está dizendo nessa noite: anda na minha vontade, carrega no ombro. Por quê, irmãos? Porque no ombro você vai sentir o peso do comprometimento do que é viver um verdadeiro evangelho, do que é viver um verdadeiro relacionamento com Deus. Mas o que tem pregado ali fora é um evangelho sem comprometimento, sem jejum, sem oração, sem consagração. Mas Deus está falando nesta noite, aleluia, se houver comprometimento, se houver responsabilidade, e se você trazer para você de que eu devo carregar a arca do Senhor no meu ombro, aleluia, a vitória é certa e Deus vai operar no sobrenatural. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Davi agora levou os sacerdotes e agora a arca está no ombro, e cada 6 passos é um boi gordo e um cordeiro que são sacrificados. E Deus então se alegra com o que Davi fez, e a arca vai parar lá em Jerusalém, e Israel é totalmente abençoado. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Põe-se de pé, pastor, com a sua permissão, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor do Senhor. Quantos tem a arca do Senhor aqui no mundo? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Eu quero te agradecer, Deus Querido, primeiro pela Tua presença, Pai, porque se não fosse a presença do Teu Santo Espírito nesta noite, Senhor, não haveria nenhuma graça, Senhor, não haveria, Pai querido, Deus amado, um motivo para estarmos aqui, mas a Tua presença, Pai, a presença do Teu Santo Espírito, Pai, é que faz toda a diferença em nossas vidas, Pai. Deus querido, eu peço ao Senhor, Pai, Deus continua nos dando força, Pai, para que essa força possa gerar em nós um comprometimento de termos cada dia mais relacionamento com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Não é fácil, Pai. O inimigo se levanta, Pai. Muitos poderosos se levantam, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor Todo-Poderoso se levanta, Pai, nada pode se opor ao Senhor. Por quê? Porque no Senhor é a plenitude, porque no Senhor é a terra, porque no Senhor é tudo, Pai. Deus querido, aqui eu estou diante do Teu povo, Pai. Eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Ah, Senhor, se não fosse a Tua palavra, se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós, Pai? Muito obrigado, Pai. Continua nos abençoando, Pai, em nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu rogo pelas orações da amada igreja, por mim, pela minha família. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Amém? Aleluia. Deus abençoe o irmão Cristo. Palavra forte. Eu tive essa semana com uma pessoa, um empresário, e ela disse que ia fechar uma das empresas. Disse: Deus não está me ouvindo mais. Eu falei: seu marido é crente? Ela disse: não. Quem é crente aí? Sou eu.
Então eu falei, você é o canal. Então você vai tirar esta semana, um dia, vai entrar no seu quarto, eu vou ajudar você em oração, você vai entrar lá e vai dizer para todo mundo aqui, estava a mãe dela, a sogra, você vai dizer para todo mundo, eu não estou para ninguém, por tantas horas, e você vai conversar com o seu Deus, e eu tenho certeza que Ele vai mudar essa história, porque aonde há comprometimento, há vitória. Amém? É bom estar aqui esta noite. Terça-feira, você é um convidado a estar aqui. Nós vamos estar orando e conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nosso irmão Cristo falou aqui que é preciso orar. Falei terça-feira passada que os muçulmanos, os judeus 3 vezes por dia, os muçulmanos 5 vezes por dia, os budistas 10 vezes por dia, e os crentes não oram. Só ora quando tem problema. Acabou o problema, acaba a oração. Que Deus nos ajude. Quero convidar o Miguel. Cadê o Miguel? Para vir receber a oração, que ele está aniversariando essa semana. Tem mais alguém que está aniversariando? Rafa. Está dormindo a Rafa? Traz a Rafa aí. Rafaela é uma geração, né? É a nova geração aqui do Ministério Água. Rafaela e o Miguel. Quero convidar a mãe do Miguel para vir junto e a mãe da Rafaela, a Natália. Aleluia. Miguel, você foi um presente de Deus para sua mãe. Deus lhe deu esse menino para fortalecer os sentimentos. Viu? Algo do passado, lá da infância. Deus deu ele para fortalecer os sentimentos. Então, ele foi um presente de Deus na sua vida. Aleluia. Natália, o inimigo tem uma fúria muito grande, mas sempre se coloca como canal. Viu? E não aceite, porque ela é uma dádiva. Viu? Sempre profetiza, tá? Abençoa. Pode, toda noite você pode abençoar sua filha. Vai dormir? Abençoa ela. Todas as noites. E nada vai impedir tudo que Deus preparou para vocês. Porque essa fúria, na verdade, não é para atingir ela apenas, é para roubar a comunhão sua e dele. Mas o Senhor tem um anjo ali na sua casa. Oh, de assuma nas. Vem cá, pastor Juarez, para fazer esta oração, por favor. Oh, aleluia. Felizes são aqueles que podem ter a presença do Senhor na sua casa. Ó Deus, amado Deus querido, te agradecemos, meu Deus, pela tua presença. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, aqui nessa noite. E te agradecemos também, Senhor, por esses dois que estão fazendo aniversário, Miguel. E te agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa cobrir com a tua mão poderosa. Onde as crianças, meu Deus, estão enfrentando barreiras, enfrentando, Pai, muitas coisas que estão acontecendo nesse século. Mas nós acreditamos, Pai, que o Senhor colocou cada pai, o Senhor colocou cada um sob um comprometimento, Senhor, para ensinar essas crianças e cobrir, Senhor, com o teu sangue, com o teu poder, com a tua graça, e que eles possam crescer, meu Deus, essa última geração do arrebatamento da igreja.
E te agradeço, meu Deus, por tudo, por os aniversários que eles fizeram, por mais esse ano. E te apresento também, Senhor, o pastor José, que está passando, Senhor, por dificuldade de enfermidade, de saúde. Mas nós acreditamos, Pai, na tua igreja. Acreditamos no poder do teu nome que foi otorgado, Senhor, sobre toda potestade, sobre todos os demônios, sobre toda doença, sobre todo laço, todas as barreiras que é colocado. Mas nós arrependemos nessa noite, espírito de enfermidade, aonde você estiver alojado, aonde você recebeu legalidade para tocar nesse corpo. A tua igreja está aqui, Senhor. A tua igreja é poderosa. Ela tem poder, ela tem poder, e nós arrependemos nessa noite, em nome de Jesus. Vai saindo agora, cai por terra agora, todo espírito de enfermidade, sai, em nome de Jesus de Nazaré. Então vem aqui, por favor, ministro, cadê isso, pastor? Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas comunhões, do Espírito Santo, seja com todo, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém.